Bom dia, meu nome é Rafael Corrêa Bittencourt e hoje eu vou passar pelos processos, pelas etapas de implementação do projeto FDP, que foi o projeto escolhido para esse semestre de engenharia de software pela minha equipe. Então a gente fez para entrega um documento de requisitos, uma implementação rápida da interface gráfica e alguns diagramas de modelagem estrutural e dinâmica do problema. Bom, passando pelo documento de requisitos, ele prevê aqui tanto a explicação inicial sobre as regras do jogo, é um jogo de cartas baseado em truco, mais individual. Bom, ah, não vai dar para me estender muito nessas regras, porque senão o vídeo pode ficar um pouco longo, mas elas estão disponibilizadas aqui no documento de requisitos. É um jogo implementado em Dog, ou seja, em Python e em Dog, então vai ser distribuído e com arquitetura cliente-servidor. Bom, quanto aos requisitos funcionais, que são a parte mais importante, que foi o que a gente diagramou, começando, cada um desses requisitos vai ter um respectivo ali na. Então são 7 requisitos funcionais e cada um deles vai ter um caso de uso respectivo nos diagramas que a gente fez. Então, deixa eu abrir aqui o Visual Paradigm e vir aqui nos casos de uso. Bom, aqui os casos de uso. Como eu disse, a gente tem um caso de uso para cada requisito funcional. Então, alguns são do Dog, específicos do Dog, e alguns são específicos do nosso programa. Então, por exemplo, esse diz quantas fases de jogar cartas são casos de uso específicos do nosso programa. Quanto à ordem de execução de cada um desses casos de uso, a ordem que a gente definiu está nesse diagrama de visão geral de interação. E será a seguinte: initialize, obviamente, é abrir o programa. Então, tem as funções atribuídas a ele, que seriam iniciar, não os jogadores, mas iniciar a primeira interface gráfica ali, né, de procurar partida, ou de imprimir o tabuleiro já, porque a gente, foi essa decisão que a gente teve, que assim que inicia vai ser printado já o tabuleiro. Passando disso, se já tiver um jogo iniciado, a gente pode entrar no jogo já startado, ou a gente pode iniciar uma partida. Então, no caso, entrar em um jogo seria esse receive e iniciar o jogo seria o start. De qualquer maneira, a gente precisa esperar todos os jogadores entrarem na sala para a gente poder começar a partida propriamente dita. Então, caso não seja o caso, a gente volta para a tentativa de inicialização. E bom, nesse caso também a gente pode acabar saindo do jogo, o que leva a gente para esse modo final. Então, a maioria das ações, todas as ações acabam no modo final, algumas demoram mais, como por exemplo o luto principal do jogo, né? Considerando que a partida foi começada, a gente pode receber a notificação de que alguém saiu da partida, e isso encerra o programa. Ou a gente pode, nós mesmos, sairmos do programa e da partida e encerrar o programa. Entrando no loop principal de decisão, a gente tem dois caminhos principais, né? Que seriam os do round start e do not round start. O que isso quer dizer? Se for o começo de uma rodada, a gente diz quantas a gente vai fazer naquela rodada. Então isso está especificado nos requisitos e nas regras. Mas basicamente, mostrando já um pouco a interface gráfica, né, dando um spoiler, aqui esse menu aqui branco eu faço, a gente pode definir quantas a gente faz. Eu não estou definindo ainda, eu vou mostrar isso mais pra frente, mas essa seria a primeira ação. Isso vai acontecer para cada um dos 4 jogadores e depois começa a rodada de jogada de cartas. Então, perfeito. No começo do round acontece isso e nas demais ocasiões acontece a jogada de carta. E, periodicamente, se recebe os movimentos via Dark Server, se recebe os movimentos dos outros jogadores. Então, o diz quantas fases, na verdade, nunca implica nessa verificação, porque nunca finaliza, um jogo nunca vai acabar no começo de uma rodada, né? Que é quando diz quantas fases. Mas o jogar carta e o receive move podem acarretar num fim de partida. Caso não acarretem, volta para o looping padrão. Então a gente fica nessa lógica até, até o fim, né? Que seriam 7 rodadas. Caso contrário, acaba o jogo e. Bom, esse é o diagrama de visão geral de interação. Passando. Eu não vou passar pelo refinamento, pelo refinamento de cada um dos casos, porque ele pode acabar sendo um pouco extenso. Mas eu posso passar aqui pelo refinamento do jogar carta, brevemente,
que é um refinamento que a gente fez que, bom, como a gente mostrou ali no diagrama de visão geral de interação, a gente não verifica o turno para dar a possibilidade do jogador jogar a carta. Então a gente faz essa verificação dentro do caso de uso. O que isso quer dizer? Pode ser o caso de não ser o turno daquele jogador jogar a carta. Então pode ser que ele tenha que escolher quantas ele faz, ou pode ser que ele tenha que não seja a vez dele, simplesmente. E nesses dois casos, o turno dele é encerrado. Encerrado não, né? Ele não tem a opção de jogar carta, então só não acontece nada. E caso seja o turno dele, ele pode clicar na carta e segue essa série de procedimentos. Que seriam o quê? Clicar na carta, ou seja, selecionar qual das três eu vou querer jogar. Ah, avaliar jogar a carta, ou seja, colocar a carta na mesa, que seria diretamente sequencial ao clicar na carta, né? Então você clica numa carta, ela vai para a mesa e é computado se aquela carta ganhou a mesa ou qual que é a relação daquela carta com a mesa. Esses três passos aqui eles são, entre aspas, opcionais, né? Pode ser que aconteçam ou não. Então, pode ser que sua carta seja a última jogada da mesa, pode ser que sua carta seja a última jogada da rodada, pode ser que sua carta seja a última da partida. Nesses três casos, a gente vai ser notificado, né, caso seja o fim da partida, por exemplo, mas a gente vai sempre exibir o estado da partida. Essas atualizações aqui vão ser exibidas para a partida e enviadas aos outros jogadores. Então, essa foi uma passada rápida pelo refinamento do jogar carta. Vindo agora para os diagramas estruturais, deixa eu minimizar essas partes aqui para ficar mais organizado. Bom, tem esses. Cadê? Três diagramas aqui. E eu vou começar pelo domínio do problema, que é o diagrama um pouco mais complexo. Esse domínio, esse diagrama, o ML, eu gosto de começar ele pela classe jogador, porque é a classe que mais se relaciona com as outras. Então, a princípio, tá, vamos começar por jogo, porque jogo tem uma linha de raciocínio legal para continuar. Então, um jogo, tem suas informações, como a lista de jogadores, o vencedor, tem várias informações da classe, mas eu vou focar aqui nas relações entre as classes. Então, um jogo ele é composto por 7 rodadas, então, relação de composição. Cada rodada vai ter o seu baralho. Por quê? Porque não vai ser do jogo administrar o baralho, porque cada rodada é que vão ser distribuídas as cartas, embaralhado o baralho, etc. Então faz mais sentido cada rodada ter o seu baralho do que ter um baralho para o jogo. E ele ser passado para todas as rodadas. Então, um baralho é composto, logicamente, por 4 cartas, com naipe e valor. E cada rodada vai ser composta de 1 a 7 mesas. Então, lá nas regras do jogo, a gente sabe que cada rodada tem até 7 mesas. Bom, um jogo é composto por 4 jogadores, né? Como eu havia dito. Cada jogador vai ter uma lista de cartas na mão, a sua vez de jogar, quantas disse e quantas fez, a pontuação total, um indexador único e a carta que ele colocou na mesa. Por que a gente tem essa informação, carta que colocou na mesa? Porque aqui a classe mesa ela vai tanto comparar as cartas jogadas, então ela vai acessar o atributo dos 4 jogadores que vão estar nela, para saber quais são as cartas jogadas, e vai atribuir o ponto ao jogador. Então a gente poderia colocar a carta agregando mesa? Poderia. Mas aí ela não necessariamente saberia de que jogador que veio aquela carta. Então assim a gente compara os jogadores e a carta que ele tem na mão, e já atribui o ponto ao jogador. Essa relação aqui de posições, o que elas significam? Bom, vamos lá. A posição serve exclusivamente, como a gente vê aqui, para printar as cartas. Então, o que ela quer dizer? Como você pode ver, o jogador principal, o jogador local, ele está sendo imprimido na parte de baixo da tela. Então, todas as suas informações estão sendo imprimidas aqui. Já o jogador 2, ele está sendo imprimido na direita do jogador 1, nesse caso. Mas na perspectiva dele, logicamente, ele que vai estar na região de baixo. Então, como é que a gente fez essa implementação? Cada ponto da tela, cada quadrante da tela é uma posição e para cada perspectiva, para cada jogador local, será preenchida pelos outros jogadores de uma certa maneira. Então, as cartas do jogador que estão sendo printadas aqui em cima para mim, na perspectiva dele vão estar sendo printadas aqui embaixo e as minhas cartas vão estar sendo printadas aqui em cima para ele. Então, a gente fez isso através da posição, dessa posição, certo? E tem um menu quantas dias também, que, novamente, é esse menu inicial que está. Eu fechei a implementação gráfica? Bom, vou abrir de novo aqui, eu acho que eu fechei. Certo. Esse eu faço aqui é o menu de quantas disse, porque justamente eu vou selecionar quantas eu digo que vou fazer, certo? Então eu já vou explicar melhor isso, mas é para isso que serve esse menu.
E como ele é elemento gráfico, eu coloquei ele compondo interface, certo? E aí, falando em elementos gráficos, a gente vai para o domínio da solução do Tkinter. E aí, novamente, todos os elementos que são responsáveis pela impressão na tela estão aqui evidenciados. E as classes do Tkinter de cada um deles está sendo mostrada também. Então, por exemplo, a tela vai estar na interface principal, os botões, quais botões que vão ter? Os botões que são esses daqui, que são os do quantas eu faço, certo? Quantas disse. E os botões da posição sul, que são o quê? São as cartas. As minhas cartas são botões, quando eu estou na posição sul. Na posição leste, norte e oeste, que são os outros jogadores, eu vou só ver labels, que são imagens. Então eu só vou ver o verso das cartas, certo? E o frame é o placar de cada um, tá? Então, bom, acho que eu passei pelos domínios da solução, do problema, passei pelos refinamentos, visão geral, certo? Então agora eu vou dar uma mostrada rápida na interface gráfica, que é essa aqui que a gente desenvolveu. Então, bom, como eu disse, eu tenho as cartas de cada jogador na mão, é um começo de rodada, então eu tenho que escolher quantas eu digo que eu vou fazer. Esse jogador escolheu, esse também, esse também. E aí, como eu não posso, a soma de todo mundo não pode dar 3, porque é a terceira rodada, eu não posso selecionar um, por isso que ele está vermelho e não está funcionando. Mas eu posso selecionar o 2, por exemplo. Eu disse que faço dois, desculpa. A minha bolinha está verde porque ainda é minha vez. E aí eu tenho que assumir a bucha de fazer duas rodadas nessa mesa. Então a primeira carta que eu vou fazer para já tentar sair fazendo seriam três. Então eu aperto no 3, a carta vai para a mesa. E bom, agora é a vez do próximo jogador, então a bolinha dele está verde. E assim segue o jogo. Não está integrado com o dog ainda, porque é só a parte gráfica do Tkinter, mas já está suficiente. Então essa implementação que a gente fez gráfica, o documento de requisitos e os diagramas UML descrevendo a nossa implementação do nosso software. É isso, obrigado, professor.